galera, como estão? Esse vídeo vai ser meio basicão, sem roteiro nem nada. Vai ser só uma autorreflexão comigo mesmo sobre o material de estudo que eu estava lendo e que parte do pressuposto que nós não somos matérias físicas, mas sim energéticas. Com o nosso próprio pensamento podemos mudar e moldar a nossa forma de pensar, tanto da nossa rotina, por exemplo, como as nossas interações sociais. Eu acho isso muito interessante. E ele meu livro dá isso como um exemplo muito prático. A medicina e a maneira como os médicos atendem um paciente, que exatamente nada é mais do que horários de padrões do comportamento humano. Se uma pessoa recebe uma notícia que está com câncer, por exemplo, ela vai ser uma das coisas mais traumáticas da vida dela. Geralmente é por isso que um médico ele tem que tomar cuidado no que fala. E a mesma coisa em situação para todas as pessoas à nossa volta. Por exemplo, por mais que a gente possa maquiar e tentar fugir da nossa realidade, não podemos exatamente fugir dela. Mas como que você diz isso? Eu tô dizendo de uma maneira de que não escolhemos nascer, não escolhemos viver, mas a partir do momento que nós não estamos controlando nossas ações, nós já estamos tomando uma decisão. E isso é muito surreal, muito cabuloso na minha visão. Eu posso dar um exemplo prático da minha vida, que eu comecei a estudar, tentei fazer o método do desafio 75 Hard, que é aquele desafio de ler 10 páginas por dia, treinar 45 minutos por dia. E pra mim foi extremamente difícil, até pela minha rotina de trabalho e vincular isso com a rotina de estudo e principalmente pela procrastinação. Mas eu descobri através da inteligência emocional que é exatamente isso que distingue o que uma pessoa vai ou não se destacar na vida. Por exemplo, em estudos do Marshmallow, por exemplo, que sentavam dois adultos e davam marshmallow para uma criança. Falava exatamente, aqui está 2 e você vai ganhar mais um se você esperar eu voltar. E deixava a criança lá e não falava quando que ia voltar. E a criança ficava, nossa, cara, e agora? Então o adulto chegava 2, 3 horas depois e aquelas crianças que não tinham comido marshmallow, olha só que legal. E elas geralmente analisavam essas crianças e realmente elas se davam bem na vida. Mas, cara, como que isso vai distinguir o que uma pessoa vive ou não de melhor na vida com base no marshmallow? E isso está muito no autocontrole, cara. A mente humana tem a gerar esse tipo de energia. Eu acho isso muito interessante. Tanto é que eu dei o exemplo do médico, e isso pode acontecer com qualquer coisa. Por exemplo, se você focar na motivação, as coisas tendem a dar muito mais certo na vida se você está motivado a fazer as coisas da maneira certa. A maneira certa, quero dizer, da maneira mais positiva possível. Geralmente as pessoas que têm o pensamento negativo, geralmente elas não conseguem se dar muito bem na vida. Porque eu vou falhar nisso, vou falhar naquilo. E eu acho isso muito interessante. Parte muito do pressuposto do estoicismo, que é a arte de não se preocupar com nada. Eu achei isso muito interessante. E como os médicos naquele ambiente de trabalho, a medicina tende a evoluir muito na área emocional. E isso é muito interessante, velho, de várias formas. A gente não está, a gente é. Então eu achei isso muito interessante e resolvi compartilhar. E isso é tudo com base científico. Era mais provável que aqueles com depressão era diagnosticado morressem nos 2 anos seguintes. A depressão era um fator de previsão de morte mais forte que qualquer outro sistema clínico. No caso, a rota que ligava a emoção à condição clínica não era biológica, mas comportamental. Os pacientes deprimidos não obedeciam às prescrições médicas, trapaceavam nas dietas, por exemplo, o que os punha sob o maior risco. Há indícios de que também os problemas cardíacos que se exacerbem com a depressão. Num estudo de 2.832 homens e mulheres de meia idade acompanhados durante 12 anos, para aqueles que se sentiam sempre desesperançosos, também havia uma probabilidade maior de mortalidade por doença cardíaca. E para cerca daqueles 3% que sofriam de depressão severa, a taxa de mortalidade por doença cardíaca em comparação com aqueles que não estavam em depressão era 4 vezes maior. Tanto é que entrevistaram um neurocirurgião, né? O cara era muito bom no que fazia. E ele mesmo confessou que quando o paciente estava sob
dia esperançoso com a cirurgia ou muito tenso, ele não fazia esse padrão. Porque a chance de coagular algum sangue ou vazar alguma artéria era muito maior, pois o corpo reage com base nos próprios pensamentos. Tanto é que tem estudos que sugerem que a imunidade está relacionada aos pensamentos emocionais. Se você cortar, o sistema imunológico não vai funcionar. Um depende do outro. Ou seja, é uma das provas que estamos ligados às nossas emoções e não podemos fugir delas. O nosso próprio sistema emocional está ligado ao nosso sistema imunológico, que é o que vai nos prevenir de doenças, prevenir de acontecimentos futuros. O próprio Alzheimer também está relacionado, se não me engano. E uma das maneiras de você lidar com isso é através do otimismo clínico. Tem estudos científicos que comprovam que aqueles hospitais que tinham um grupo de apoio para pessoas que realmente também tinham câncer, porque aqueles com quem eram diagnosticados com essas doenças não poderiam falar com os familiares, pois os familiares tinham essa tensão. Porque ele pode morrer, porque pode falecer a qualquer momento, é uma situação muito complicada. E realmente você não tem como você entrar no lugar da pessoa e tentar sentir uma empatia por ela, sabendo que ela vai morrer em poucos tempos. Então, aqueles hospitais que tinham grandes números de apoio, de redes com as pessoas que estavam passando pela mesma situação, significava que a pessoa poderia se curar melhor. Uma das maneiras eficazes de você combater as quebras da vida é através da esperança em si. Porque os poderes do otimismo são muito maiores do que os poderes das opressões que aparecem na nossa vida. Então, se você tem algum problema, uma das formas que o cirurgião neurocientista Daniel Kahneman observa é que se você não tem a rede de apoio suficiente, fale com um amigo, fale com um familiar, escreva tudo num papel e começa a meditar sobre isso em palavras, em tempos.